Esse próximo teste que eu vou fazer vai ser numa rede backbone. Então, vai ser necessário você trocar a porta de fibra em si que você está fazendo essa medição. Enquanto era na rede FTTH, eu estava com a fibra ativa, agora eu vou para a porta de fibra apagada. Inicialmente, vou fazer o teste somente em 1550, mas logo em seguida eu vou fazer o 1310 e vou explicar a diferença entre fazer com um e com o outro. Então, agora eu preciso selecionar que eu vou fazer um teste point to point, que vai ser basicamente um backbone. Depois que eu avisei isso, e eu já troquei a porta fisicamente em si do OTDR, eu starto novamente o ILM. E aí ele vai começar com aquele mesmo processo de medição. Vai jogar pulsos pequenos para descobrir o que tem no início da sua rede, e, se for necessário, pulsos médios e pulsos altos, até ele mapear ela inteira e descobrir quais são as atenuações que você tem por ela. Esse menor pulso ele já achou 30 e 30 metros. E por que que o ILM é tão importante? Novamente eu bato na mesma tecla. Quando você tem às vezes um backbone de 80 quilômetros que você vai fazer uma medição, se você jogar um pulso muito fraco, você não vai chegar no final. Você vai ver as fusões no começo da sua rede, mas você não tem potência para chegar no final. Se jogar um pulso médio, às vezes você encontra fusão no começo da rede, encontra fusão no meio da rede, mas não encontra fusão no final da rede e sequer enxerga o final da rede. Se jogar um pulso muito forte, você não vai encontrar fusão no começo da rede, você vai encontrar fusão no meio e vai encontrar fusão no final. Só que isso não é uma vantagem. Para você mapear essa rede de 80 quilômetros, você tem que fazer N tipos de teste, às vezes uns 5 testes, para mapear somente uma medição. Com a TDR da Exo não vai ser necessário nada disso, porque essa única medição que ele está fazendo já é justamente para mapear toda a sua rede e mostrar fusões do início, do meio e do final dela. O teste está acabando. Ele mostrou essas redes iniciais, que são primeiros meus cordões de 30 metros, são emenda mecânicas, atenuação de 0,07, o segundo 0,23, o terceiro 0,16, depois ele anda 25 km, que é uma bobina inteira que eu tenho, nenhuma fusão tem no meio dela, e ele chega no final com 28, 27, 290 metros. Depois dos elementos aqui, você vai conseguir mapear e enxergar todos eles para verificar qual é a posição em metros dele, qual é a perda de atenuação que ele está tendo e qual é a refletância dele. Tá? Bem simples, fácil e intuitivo de ver. Se quiser tirar um relatório, você também pode tirar um relatório em PDF. Vou dar um OK para estar salvando esse primeiro relatório. E logo em seguida eu vou startar aquele teste para você fazer achar macrocurvaturas. Então eu seleciono o 1310 e o 1550. Para achar essa má curvatura é um pouco mais complexo. Por isso, eu vou modificar um pouco minha rede. Eu vou simular essa má curvatura, entre aspas. Essa má curvatura provavelmente na sua rede, na prática, será uma fibra que ou uma BAP começou a estrangular ela, ou uma alça pré-formada começou a estrangular também essa fibra. E às vezes, como é um problema que você não consegue enxergar a olho nu, porque sua fibra não vai estar caída no meio da rua para você ver isso. Então é difícil de você achar. Para isso, você starta esses dois primeiros testes, inicia o ILM novamente. Vai ser uma medição um pouco mais demorada, justamente por conta que você está medindo em duas frequências. Mas enquanto a frequência, o teste fica aqui funcionando, eu já logo em seguida vou startar o próximo teste, vou abrir a aba de arquivos para mostrar aquele relatório que ele fez. Então, vou abrir o gerenciador de arquivos, meus documentos, IOLM, Fiber 4, a medição que eu fiz ponto a ponto. Ele já está abrindo o PDF. Essa primeira tela aqui, você consegue preencher todo esse cabeçalho, colocar o ID da tarefa que você está fazendo, vamos dizer que seja uma rede backbone, por exemplo, São Paulo, Guarulhos. Aí você escreve backbone SP para Guarulhos, tirando atenuações. Cliente, você pode colocar RG Soluções. Empresa, coloca sua empresa. Operador, quem é que está fazendo esse teste? Nesse meu caso, eu poderia ter completado aqui Felipe. E logo aqui abaixo vai estar as medições. Tanto o diagrama em blocos, você consegue enxergar e visualizar facilmente o que é que está acontecendo na sua rede, quanto o gráfico convencional, que todo mundo já está acostumado de OTDR mesmo. E aqui embaixo ele vai estar com o relatório ILM, onde está elemento por elemento, posição e atenuação que ele está acontecendo. Tá? Então o relatório em PDF da Exo é esse modelo aqui.
Vou voltar lá no teste que está acontecendo do backbone. Ele ainda não acabou, como eu tinha comentado, é um teste um pouco mais demorado, porque o TDR ele precisa de mais precisão, mas ele já está finalizando. Ele já está jogando o último pulso, e a partir de agora, ele não vai achar somente uma atenuação aqui no ponto de 30 metros. Ele logo em seguida vai colocar um novo elemento aqui. Esse elemento vai ter uma forma de onda mesmo, como se fosse uma macro curvatura, uma curvatura em si na sua rede. E aí você já vai conseguir enxergar que o problema não é uma atenuação. Ó, como eu mostrei aqui, não é uma atenuação no conector, e sim uma atenuação logo após esse conector, que está tendo um elemento que está tracionando o cabo mais que o permitido por fábrica. Então, o teste está acabando aqui. Se for o caso, eu posso salvar outro relatório e ter outros tipos de teste. Aqui no menu principal, a gente vai ter outro software que é bem importante, que é o VNC. Você consegue acessar remotamente, inclusive eu estou utilizando ele para fazer a gravação desse vídeo. E aqui eu tenho o FTP, que eu consigo compartilhar arquivo do meu TDR direto para o celular, sem precisar de um pendrive ou de um computador. Tá? Então, basicamente, o TDR da Exo é esse cara aqui. Bem intuitivo, fácil, rápido. Qualquer dúvida, estou à disposição.